Boa noite. Eu vou falar um pouco aqui sobre a importância de erros, burradas e dificuldades e a importância disso para se aprender. A maioria das pessoas olham a carreira de um empresário e leem no jornal o sucesso que ele teve e acham que aquilo é uma linha reta, que se chega lá com facilidade, não é? E na realidade, acompanhando pelo jornal, você vê se o empresário foi bem sucedido ou então se ele faliu. Mas tudo aquilo ali no meio não aparece, aquelas dificuldades temporárias e as dificuldades e o que se aprende nessas dificuldades. Então, eu vou falar um pouco sobre isso e meu objetivo é, como tem muito empreendedor aí na plateia, e eu acho que empreendedor é que salvarão o Brasil. E eu quero que todos os empreendedores que tenham aí não desanimem na primeira dificuldade, ou na primeira volta para trás, ou assim. Quero que eles continuem, não é? Meu outro objetivo é, como tem muitos pais aí na plateia também, eu acho que os pais estão sempre interessados em educar os filhos para que dê tudo certo. Tem que dar tudo certo, tudo certinho, tem que ir para a melhor escola, tem que tirar as melhores notas e assim. E, na realidade, esquecem que fazendo besteira e fazendo burradas se aprendem muita coisa também, né? Então, eu acho que os pais devem sempre lembrar, deixa os filhos fazerem umas besteiras, errarem assim, porque isso vai ser valioso no futuro, né? E, bom, eu vou começar falando um pouco sobre tênis, não porque o Guga está aí, mas porque, na realidade, o tênis foi muito importante na minha carreira. E eu comecei a jogar com 7 anos, e eu me lembro ainda, com 9 anos, eu perdi para o meu grande rival no Country Club do Rio de Janeiro. Aquilo me abalou enormemente. Depois, aos 12 anos, eu perdi para um boliviano. Um brasileiro perdendo para um boliviano, difícil, né? Mas todo esse fato que eu jogava tênis me preparou para perder, e cada vez que eu perdia, eu tentava analisar o que tinha acontecido, por que não tinha dado certo, como é que eu posso melhorar na próxima vez, né? E eu tinha uma boa noção que o esforço, sem esforço você não tem resultado, né? Então o tênis foi muito importante nesse sentido para mim, para me habituar a eventualmente não ganhar, perder, e a sempre analisar como que eu poderia fazer melhor na próxima vez, né? Depois, aos 17 anos, eu era um surfista, um tenista até aquela época, só estava interessado em tênis e surf, mas eu fui para a faculdade no exterior e fui para Harvard, onde tinham talvez os jovens mais brilhantes do mundo iam para Harvard, e lá estava eu, surfista, tenista, que nunca tinha estudado muito e tinha que me virar, né? E o primeiro ano eu quase fui expulso da faculdade, além de não estudar nada, soltei uns fogos lá no Harvard Yard, e então ameaçaram me expulsar, mas não me expulsaram. E eu voltei e eu resolvi que eu tinha que focar e encontrar uma maneira de completar o meu curso lá, porque da maneira que eu era antes, eu não ia chegar nunca a ter um diploma de Harvard, né? Então eu foquei, deu um duro danado, eu ia às minhas aulas diárias, que eram umas 4 horas por dia, e além disso estudava mais umas 6 horas por dia. Para um surfista do arpoador, estudar 6 horas por dia, além das aulas, era muita coisa, mas tudo bem. E me obrigou a desenvolver métodos de focar e ter bons resultados com isso. E eu reduzia todos os meus cursos às 5 coisas básicas que eu tinha que aprender nele, e dali eu desenvolvi assim, uma técnica de focar sempre nos 5 pontos básicos. E hoje em dia, em todas as nossas empresas, nós temos 5 metas básicas, cada pessoa tem 5
focos básicos também, e com isso eu consegui completar lá o curso, e como eu disse, que se eu não tivesse tido as dificuldades iniciais, talvez eu não teria completado, né? Mas por causa da dificuldade, foi que eu tive condições de superar as dificuldades e chegar lá, né? Depois eu passei um ano no exterior jogando tênis, e foi a única época que eu realmente joguei só tênis, e voltei para o Brasil e me juntei a umas pessoas do Ivy League, das melhores faculdades americanas, e montamos uma financeira. Então, meus colegas, meus sócios eram mais velhos do que eu e mais experientes do que eu, todos bem informados em boas faculdades. Falimos em 4 anos, quer dizer, fomos totalmente à falência, né? Bom, aquilo foi um baque colossal, tinha 26 anos e me achava o máximo e descobri que não era tão esperto assim, ou tão inteligente, né? Mas, novamente, as dificuldades me ensinaram muita coisa, né? A empresa faliu porque não tinha nenhuma administração, todos os sócios eram parecidos, todo mundo queria vender muito, queria fazer negócio, transas bacanas e tudo, e ninguém cuidava da retaguarda, ninguém administrava nada, e falimos, quer dizer, então, bom, aprendi bastante, aprendi que em sociedades e quando você contrata gente, você não deve só ter pessoas parecidas com você, você tem que ter outro tipo de pessoa, e aprendi também que você, em qualquer empresa, tem que ter uma boa administração, senão aquilo não anda para frente. Quer dizer, o goleiro é tão importante quanto o pessoal que está fazendo negócios, né? Dali para frente, então, todas as empresas que eu andei envolvido, sempre dei muita atenção à administração e aos goleiros, e a tratar bem os goleiros da empresa, né? Bom, nessa época também, nessa financeira, teve uma outra ocorrência que me influenciou muito. Eu cuidava da parte de bolsa, nessa financeira, e tinha um especulador famoso daquela época nas bolsas, que chamava o Mendoncinha. E o Mendoncinha era um especulador enorme, assim. E o Mendoncinha era nosso cliente e decidiu que iria tomar o controle da siderúrgica belgo-mineira, que era uma empresa enorme naquela época, cheia de ativos, e ele comprava ações da belgo-mineira e ele se financiava em cima das ações, quer dizer, se alavancava, e cada vez mais ele ia se alavancando, e no final ele também, além de dar as próprias ações da belgo-mineira em garantia, ele dava letras de câmbio de uma financeira, e todo mundo achava que aquilo era um lastro bom, porque mesmo que a bolsa caísse, as letras de câmbio serviriam como garantia, né? Bom, o Mendoncinha foi empurrando essa posição, cada vez comprando mais, e acabou estourando. Acabou o dinheiro, ele estourou, mas estourou assim, todo mundo no mercado que lidava com ele perdeu algum dinheiro, e depois se descobriu também que as letras de câmbio que ele dava em garantia eram falsas. Quer dizer, então, eu tinha 24 anos, vi tudo aquilo ali, e me deu uma boa noção de timing, porque logo depois que o Mendoncinha estourou, uns 6 meses depois, a Bolsa se recuperou, teve uma alta colossal, por aquelas razões que no Brasil você nunca sabe por quê, mas teve uma alta colossal. Se o Mendoncinha tivesse aguentado mais uns meses, ele provavelmente seria o homem mais rico do Brasil. Entretanto, estourou, desapareceu, né? Mas foi uma experiência. Nós perdemos dinheiro lá na financeira. Felizmente, as letras de câmbio que nós tínhamos foram pagas por um banco de investimento que absorveu a financeira que tinha emitido as letras de câmbio falso. Então não nos saímos tão mal. Mas ficou para sempre
lição para mim de timing, quer dizer, como é importante você fazer as coisas certas na hora certa, né? Muitos anos depois, quando nós compramos a Anheuser-Busch e nos endividamos em 54 bilhões de dólares, quer dizer, eu várias vezes pensava no Mendoncinha. Poxa vida, será que eu sou o Mendoncinha da vez? Ou será que esse negócio vai dar certo, né? Agora, esse tipo de sentimento você não aprende indo para a escola ou indo para nenhum business school. Você só aprende tendo ali meio participado e tendo apanhado, né? Eu tinha apanhado com o Mendoncinha, quer dizer, então eu achava que estava bem, graças a Deus deu tudo certo na compra da Anheuser-Busch, não fui o Mendoncinha, estou aqui ainda, né? Bom, depois o próximo sonho grande, depois que a financeira estourou e assim, eu trabalhei no mercado uns anos e acabei juntando um dinheirinho. Eu tinha $200 mil na época, em 71, tinha 31 anos, e decidi comprar uma corretora, uma carta patente corretora. Ia ser a melhor corretora do Brasil, corretora de bolsa, etc. Aí pagamos $800 mil por uma carta patente e um mês depois que nós compramos a carta patente, a bolsa despencou uns 70%. Acabou o negócio de bolsa, de corretagem de bolsa que eu pretendia ser. Aí não tinha alternativa, tivemos que nos virar, inventar algum outro negócio para fazer com a corretora que tínhamos acabado de comprar. E foi uma época que o governo, o Banco Central, introduziu as obrigações reajustáveis do Tesouro e nós passamos a ser os grandes operadores de obrigações reajustáveis do Tesouro. Então, uma coisa que nós pretendíamos ser, não fomos, e outra coisa que estava começando naquela época, deu uma oportunidade enorme para nós, né? Então, a dificuldade do momento nos obrigou a procurar alguma coisa e em alguns anos nós éramos os maiores operadores de ORTN do mercado, né? Então, como eu disse, a coisa nunca é uma linha reta, não é? É sempre tem altas e baixas, e o importante é estar sempre aprendendo com as dificuldades e sempre vendo nas dificuldades uma oportunidade, né? Eu, por exemplo, vejo o Brasil de hoje cheio de dificuldades, todo mundo reclamando aí, como um lugar de muitas oportunidades. Nós estamos aprendendo aí, nós vamos melhorar, vai melhorar, daqui a pouco vai melhorar, porque nós estamos aprendendo. E como eu disse, dificuldade gera a necessidade de melhorar, né? Bom, depois, na corretora que ia ser corretora de bolsa, virou corretora de ORTN, depois virou banco de investimento, e era um sonho grande, né? Era um sonho de fazer o melhor banco de investimento do país, e nós, nesta época, também aprendemos muito a lidar com gente. Nós, no início do Garantia, eu entrevistava umas 1.000 pessoas por ano para escolher umas 10, né? E desenvolvemos esse sistema de atrair gente boa, remunerá-los bem, dar uma oportunidade para eles, que hoje em dia é o ponto forte das nossas empresas, né? Nós estamos fazendo os negócios que nós estamos fazendo e as compras nos Estados Unidos que estamos fazendo, porque temos aquela equipe para mandar lá para essas empresas que nós estamos comprando e introduzir a nossa cultura. As próprias empresas americanas de private equity compram as empresas, etc., e contratam um bando de gente que não conhece para mandar para lá. Quer dizer, o nosso sistema é superior por causa de um sistema que nós desenvolvemos no início do Garantia, que era, já que nós não tínhamos dinheiro nem nome, nós tínhamos que competir atraindo as melhores pessoas
para trabalharem conosco, né? Bom, o Garantia deu certo também durante 27 anos, foi um bom negócio, mas no final também teve suas dificuldades, como todo mundo mais ou menos sabe, e então aquele sonho grande de ter um banco de investimento poderoso que iria continuar eternamente e assim, também não existia mais e nós decidimos vender o Garantia. O Garantia não sobreviveu como nós pretendíamos, porque basicamente era uma instituição com uma visão de curto prazo, quer dizer, e dali para frente, nos outros negócios que nós passamos a empreender, nós começamos a ter uma visão de construção a um prazo muito mais longo, né? Então, o que eu estou contando um pouco dessas histórias é para vocês perceberem que nunca é uma linha reta para chegar lá, é sempre uma linha de altos e baixos e que sempre se aprende muito com os erros, não é? E que 70% do esforço é em relação a um sonho grande e talvez uns 30% é analisando melhor os erros que você está fazendo e como tirar proveito daqueles erros e como melhorar na próxima. Bom, então eu espero que vocês, todos empreendedores que estão aí, e não desanimem quando fizerem erros, continuem tentando, aprendam, como eu aprendi no tênis, como eu aprendi em todos esses pequenos fracassos que eu tive, e continuem construindo as suas empresas, porque é isso que vai salvar o Brasil, se vocês todos trabalharem bem e trabalharem melhor. Muito obrigado. Me pediram para apresentar o Guga, que vai falar agora, e então eu vou apresentar. Todo mundo conhece o Guga, campeão de Roland Garros, número 1 do mundo em tênis, pessoa dedicada à filantropia, pessoa que teve dificuldades no início, mas eu vou apresentar o verdadeiro Guga, contando uma história inédita, que ninguém conhece. Bom, o Guga veio me visitar em Angra dos Reis, há 10 anos atrás, e nós estávamos lá, minha família, ele e mais umas pessoas, e aí nós decidimos ir visitar uma ilha cujo proprietário tem um tipo de um jardim zoológico lá. E morava lá uma anta. Anta é o maior mamífero brasileiro. Então nós fomos visitar a anta, e tinha crianças conosco, e a anta normalmente era mansíssima, e todo mundo entrava lá. Bom, nós entramos lá, e ninguém encontrava a anta. Eu dei uma olhada, encontrei a anta lá numa caverna. Ela estava lá dentro da caverna, eu dei uma olhada, vi ela, e vi que ela estava com um filhotinho. Aí eu disse, opa, mãe com filhote é coisa perigosa, eu vou tomar cuidado aqui. Aí eu disse, pessoal, a anta está aqui, mas ela está com um filhotinho, eu vou sair. Aí eu saí fora da cerca, o Guga continuou lá dentro com o resto do pessoal. E aí quando o pessoal se aproximou lá, o filhotinho da anta se assustou, saiu correndo, e a anta mãe saiu louca, parecia um tigre, furiosa, atacando todo mundo, mordendo todo mundo. Mordeu o meu filho, que está ali, o Mark, na perna, mas ele saiu correndo, levou 17 pontos, pegou uma outra moça assim na batata da perna, arrancou uma maçã, e tinha uma menininha de 3 anos que ficou caída lá no meio dessa confusão de gente correndo, anta atacando. Eu estava fora da cerca, o Guga estava ali ao meu lado, fora da cerca, e a anta pulando na cerca, cara, parecia um leão, eu apavorado ali sem saber o que fazer. Não é que o Guga entra lá dentro da cerca, dá uns pontapés na anta, recolhe
recolhe a menininha de 3 anos e salva ela. Quer dizer, então, este é o verdadeiro Guga.